Bom, pessoal, seguindo aqui, na aula anterior a gente falou da memória, né, e eu deixei aqui no próprio arquivo do Notion para vocês, eu deixei aqui informações para você adicionar na memória fatos importantes, que devem ser lembrados, tal, né, e deixei escrito aqui, ó, você pode pedir para adicionar memória para adicionar, e também criei 5 textos aqui, por exemplo, de exemplo, que você pode adicionar à memória, tá, do texto, assim, ó, e a principal área de atuação é a gestão e seguração de contratos empresariais, tal. Aí usei, por exemplo, um exemplo de uma usina, né, ó, garantindo a segurança jurídica das operações da usina Batatais, da usina Ali, da usina Duca, qualquer usina, você tem que colocar um nome que também, por exemplo, busca o nome desse lugar na internet, tá? Trabalha na elaboração, revisão, então coloca o nome da sua empresa aqui de preferência. Trabalha na elaboração, revisão, negociação, gestão de contratos estratégicos, tal, e aí você explica, né, e o que que você faz e coloca isso na memória. Inclusive na memória você pode colocar, por exemplo, um site, fala: "Ó, a minha empresa está nesse site aqui". Ele consegue buscar informações lá do site da empresa também, tá. Agora, a gente vai bater um papo com o ChatGPT para entender um pouco da capacidade de geração de conteúdo, tá. Esse aqui vai ser uma aula, tipo assim, conversando com o GPT ou, primeiros passos da conversa com o ChatGPT. Então, qual que é a ideia aqui? Na verdade, quando você vai conversar com o GPT, e para sair uma resposta bacana no GPT ou para saírem respostas bacanas, é importante que você faça boas perguntas. E normalmente não é fácil fazer boas perguntas. A gente tem essa capacidade, mas não é tão fácil. Então, a ideia é sempre fazer com que o GPT faça as perguntas para você colocar para ele mesmo responder, tá? Eu sempre trabalho assim. Então, por exemplo, eu dei algum exemplo de pergunta aqui, ó. Uma pergunta, eu coloquei assim, ó: como a aplicação do princípio da proporcionalidade pode ser utilizada para questionar a imposição de penas privativas de liberdade em caso de crime de menor potencial ofensivo? Essa aqui é uma pergunta, por exemplo, tá? Que eu fiz para ele. Então, aí como é que eu fiz essa pergunta? Eu chego pro cara, para o GPT, eu falo cara, não mais que GPT, e coloco assim, por exemplo, ó, aqui eu falei para ele alguma coisa do direito penal, né, mas aqui eu vou dar um outro exemplo, ó. Sugira 20 perguntas básicas que eu poderia fazer para o ChatGPT para me aprofundar na compreensão do direito contencioso corporativo, por exemplo, ó, tá? Então, eu vou lá, ó, Ctrl C, venho aqui nele, Ctrl V. Só que ao invés de 20, eu vou colocar 5 só para ele não ter que ficar escrevendo muito, tá? Vou colocar 3, pronto, senão ele vai escrever demais, ó. São 3 perguntas básicas para aprender mais sobre direito contencioso, ó. Ó, quais são os principais desafios jurídicos enfrentados por empresas em disputa judicial e qual estratégia pode ser adotada para mitigá-los? Aí ele explica por quê. Então, veja bem, essa pergunta aqui, se você quiser aprender alguma coisa do direito contencioso corporativo, você já começa falando para ele assim: olha, me sugira aí 5, 10, 20, 30 perguntas sobre o direito contencioso corporativo, ou como eu coloquei aqui, ó, direito contencioso corporativo, pergunta básica para me aprofundar. Ele faz a pergunta, aí você pega a pergunta depois e faz essa pergunta para ele. Isso que eu estou falando de pergunta básica aqui, tá? Então ele fez 3 aqui, ó. Como funciona o contencioso estratégico nas grandes empresas? E quais boas práticas podem reduzir o volume de litigios? E quais as vantagens e desvantagens da arbitragem e da mediação no contencioso corporativo, comparadas ao processo judicial? Legal, ó, o tradicional, o processo judicial tradicional. Aí, olha a capacidade dele, né? Se você virar para ele e falar assim: me explique o item 3, por exemplo, ele vai entender que você está falando desse aqui, ó. Então, que é as vantagens da arbitragem, tá vendo? Ó? Me explique o item 3. Você não precisa falar, ó, ele sabe que é aquele item, ó, vantagens e desvantagens da arbitragem. Então ele vai começar a escrever um monte de informação para você, tá vendo? Ó, sobre o item 3. E ele vai escrever bastante coisa. Lembra que o meu está configurado para dar resposta longa. É por isso que ele está dando umas respostas tão longas assim, tá? Aí, então ele vai responder, vamos ver o que ele vai responder. Vai vir assim, uma resposta fantástica, top de linha. Eu, particularmente, adoro as respostas que ele dá. Estudo bastante utilizando a resposta dele. No meu, eu coloquei para ele usar emoji e tal. Você pode colocar no seu para ele não usar, tá? Então eu gosto disso aqui para eu entender melhor. Quando eu vou fazer alguma coisa mais formal, eu tiro no prompt, tá? E aí,
você pode chegar, por exemplo, e falar para ele assim, ó, aumente o grau de complexidade das perguntas em 2 vezes, tá? Ou em 5 vezes ou em 20 vezes. Vamos começar devagar aqui. Então eu vou falar assim com ele, primeiro, ele fez aqui uma tela comparativa, ó, do critério, processo judicial, arbitragem, mediação. Então, olha como é que ele detalha isso para você, tá vendo? Ele é muito legal para você aprender também. Aí eu vou pegar e vou falar assim, ó, aumente o grau de complexidade, eu vou colocar assim, da pergunta 3 em 2 vezes. Só da pergunta 3, vamos ver. Quais são os critérios técnicos e estratégicos que uma empresa deve considerar ao optar entre arbitragem, mediação e processo judicial no contexto corporativo, levando em conta fatores como custo, olha lá, o tempo, confidencialidade, enforcement international e segurança jurídica. Além disso, como as recentes evoluções legislativas e jurisprudenciais do Brasil têm impacto a escolha e a eficácia dos métodos. Olha como isso foi mais profundo, tá? Ó. Por que essa pergunta é mais complexa? Ele fala critérios técnicos e estratégicos, em vez de apenas listar as vantagens e desvantagens, exige uma análise detalhada. Ele fala tudo, fator específico, impacto nas evoluções. Então veja a capacidade que ele tem. Isso porque eu pedi para ele aumentar a complexidade da pergunta 3 em 2 vezes, tá? Imagina se eu chegar para ele e falar para ele aumentar em 20 vezes, por exemplo. Ó, 20 vezes. Olha o que ele vai fazer. Ele vai aumentar a complexidade dessa pergunta em 20 vezes. Aí ele vai dar uma caprichada mesmo agora, entendeu? Olha isso. Diante da crescente sofisticação nos litígios empresariais do Brasil, né, internacionalização das disputas corporativas, quais são os critérios jurídicos e estratégicos mais avançados para a escolha entre arbitragem, mediação e processo judicial no contencioso corporativo, considerando, olha aqui, não apenas os fatores tradicionais de custo, tempo, confidencialidade, mas também questões como o impacto da jurisprudência recente do STJ, STF, adaptação dos princípios da Lex Mercatoria, esse eu não conheço, mas parece que agora, tá? Alguma nomenclatura certamente vocês vão conhecer. A compatibilidade de tratados internacionais. Aí aqui também, o legal é assim, ó, quando, por exemplo, aparecer alguma coisa, você enroscar, você pode fazer isso aqui. Eu vou até usar o comecinho aqui, tá vendo isso aqui, ó? Se você clicar aqui, ó. Pergunta. Ó. Complexidade aumentada. Diante da crescente sofisticação dos litígios empresariais no Brasil e da internacionalização das disputas corporativas, quais são os critérios jurídico-estratégicos mais avançados para a escolha entre arbitragem, mediação e processo judicial no contencioso corporativo, considerando não apenas os fatores tradicionais de custo, tempo e confidencialidade, mas também questões como o impacto da jurisprudência recente do STJ e do STF, a adaptação aos princípios da Lex Mercatoria, a compatibilidade com tratados internacionais de reconhecimento e execução de... Bom, ele falou aqui, eu não sei se na gravação vai sair, mas ele falou Lex Mercatoria. Então eu não conhecia, conheci mais uma, e é onde que eu posso falar, pregar isso aqui, ó, Ctrl C, e falar para ele assim, ó, me explique sobre a Lex Mercatoria. Eu pedi para ele me explicar. Tá dentro do contexto, então ele vai falar, o que é Lex Mercatoria, né? Aqui, ó, é lei dos mercadores, é um conjunto de princípios, usos e normas costumeiras envolvidos pelo comércio internacional para regulamentar relações, tá? Então, ele vai trazer origem, evolução, tudo, tá? Então, assim, só não aprende hoje quem não quer, porque olha a capacidade disso aqui. E olha como ele fez, ó, essa pergunta aqui, ó, 20 vezes mais complexa. Então, é claro que você podia pegar essa pergunta aqui, copiar, por exemplo, e colar ela aqui para entender, para compreender e para ver a capacidade que ele tem de responder isso aqui. Mas isso aqui é só uma ideia de mostrar para você, ele está escrevendo ainda, ó, enquanto ele está esse quadro de o que ele está escrevendo. Ó, ele está escrevendo, ó, Lex Mercatório de direitos total, ó. Ele está escrevendo ainda, ó, os princípios, leis, argumentos e regulamentos adicionais, alta, flexibilidade, baixa, depende de mudança, olha, ele está escrevendo ainda, ó. Quando ele parar assim, você vê que tá quadradinho aqui, ó, aperta aqui, ó. Aí ele normalmente segue. Comigo às vezes para também, tá vendo? Quando ele voltar, isso aqui é o uso do modo voz, aí é porque ele tá pronto já para você começar de novo, tá?
E aí você aqui pode copiar, aqui você lê, e aqui você edita na lousa, que nós vamos ver coisa o que é a lousa, tá? Mas é, assim, sensacional. Para mim isso é sensacional. Então, aí a gente fala, por exemplo, aumente o grau em 15, 20 vezes, né? E tudo mais. E aí, agora, depois que você fez isso, você consegue entender a capacidade do GPT e te ajudar a formular perguntas para ele mesmo. Então, esse aqui vai ser assim, né? O título da aula vai uma coisa parecida com isso. Primeiros passos para conversar com o GPT, alguma coisa assim, tá? E aí, na sequência agora, nós vamos trabalhar aqui com criação de debatedores, que é o que eu mais gosto, na verdade. Talvez dos prompts que eu fiz até hoje, esse seja o mais legal, ele é gigante, ele é grande mesmo, mas ele traz uma resposta, um retorno de conteúdo fantástico, nós vamos mexer com ele. Então, esse aqui são alguns passos para você entender que quando você quiser perguntar alguma coisa para o GPT, faça ele perguntar para ele. Se você quiser, por exemplo, aumentar o engajamento do teu site, né? Ou trazer clientes para o teu escritório. Não adianta você ficar se matando para preparar perguntas para o GPT. Chega para ele e fala, no escritório de advocacia e eu gostaria de aumentar o engajamento dos meus clientes, ou isso, aquilo, aquilo outro. Me sugira aí 20 perguntas que eu posso fazer para você para melhorar essa situação. Aí ele faz as perguntas, você cria uma aba nova lá e começa a conversar com ele. Então, é meio que um prompt reverso. Você inverte a coisa toda para conversar com ele, tá? Então, e não deixa de ser uma engenharia de prompts também, né? Porque você está conversando com ele sobre um assunto que, na verdade, é ele que está direcionando para perguntar. Então, acho que isso aí resolve bem a situação. E a gente já segue agora na próxima aula aí com essa coisa dos debatedores, tá?